Shabbat Shalom a todos, mais uma vez a um café da manhã, compartilhando ideias políticas, ideias de histórias, ideias de família, ideias de Torá também e levando conhecimento e informação a todos os presentes. Aí está a senhora Rejane, o senhor Hertas Vinícius, o senhor Atos Baruch, o senhor Iaron e eu, Edalmo, que estou aqui falando com os senhores, compartilhando esse café da manhã. Vamos lá e conversar com o senhor Iaron. Senhor Iaron, esse café da manhã, quais são as novidades dessa semana? O que o senhor tem a compartilhar conosco? Essa semana foi ótima, eu estou bem e está acontecendo algumas manifestações aqui no Brasil. Ah, estou sabendo das manifestações que ocorrem pelo país. Sim. Mas e a sua semana? Como foi? Minha semana foi ótima e vou lançar, depois de Pantera Negra eu acho que vou lançar, Enola Holmes 2. Que é a irmã do Sherlock Holmes nesse filme. Esse filme é mais comédia e também aventura. E sobre Pantera Negra 2, infelizmente não vai ter o Doutor Destino na cena pós-crédito, mas vai ter referência a ele. Muito bom! E qual é a recomendação de filme pra gente ver esse mês agora de novembro, no transcorrer de novembro? É o Pantera Negra, que já tá chegando. Ele é muito bom? Sim, o pessoal lá dos Estados Unidos falou bem do filme. Muito bom, eu vou verificar aí se a gente vai assistir esse filme. Mas e aí, qual o seu slogan? Uma boa vida e bom Shabbat. Uma boa vida e um bom Shabbat, muito bom, um bom descanso também para o Senhor. E aí eu vou falar agora também com o Senhor Esdras Vinícius. Esdras Vinícius, como anda essa política brasileira? Bom dia, triste, mas bem interessante. Eu não esperava mesmo que ia ficar interessante como tá. Bom, já é conhecimento de todos, geral, de que o Lula, ele ganhou, né? Uma margem bem pequena de votos. E bom, tá tendo muito, digamos assim, dossiê, muita coisa se revelando de que foi fraudado. Assim, tá com bastante provas, né? Só que é aquilo, quem aceita as provas, quem basicamente criou a falsidade. Bom, assim, o que foi o resultado, né, depois da eleição? Os caminhoneiros pararam, né, eles estão paralisados. Vai ser basicamente aquela mesma coisa, lembra lá de quando o Temer ele fez a paralisação também. Então, é bem capaz de ser aquela mesma coisa. Só que agora eles estão com muita ordem de não pode parar, estão bloqueando as rodovias. Assim, o correto mesmo da paralisação deles seria o quê? Eles se paralisarem e não bloquearem rodovias. Eles ficariam ali parados e não transportarem o que eles não transportam, né, normalmente. A única coisa que está sendo levada, né, que está passando é só alimentos perecíveis e medicamentos, né? As coisas assim que mais estão sendo liberadas para passar pelos bloqueios das rodovias. E assim, o que acontece? A Polícia Federal também, por ordens do Xande, ela tá liberando as rodovias, mas é aquilo, eles ainda estão paralisados. Não é que liberou, você vai passar pela rodovia e tá lá limpinha no domingo à tarde. Não, vai estar cheio de caminhão parado. Só que a sua faixa você pode andar livre. Assim, e além disso, teve também o pessoal indo na frente dos quartéis pedir ajuda, né? Uma intervenção, algum poder que ajude, porque já está insustentável, está literalmente muito insustentável. A censura está correndo solta para tudo quanto é lado, e tudo em nome da democracia. A gente está vivendo uma época que geralmente eles falam, o resultado da eleição foi democrático e quem se opor vai ser preso democraticamente. É literalmente isso. É uma situação complicada, muito complicada. E bom, sobre o Lula, né? Já tá interessante porque ele já falou que não vai poder cumprir com muita coisa da campanha. Por exemplo, o Auxílio Brasil, né? O Bolsa Família e tal. Ele não vai ser 600, vai ser 400. E ele nem anunciou o ministro da Economia ainda, somente cotou o Haddad para a economia. Vai ser complicado. Vamos ver o que vai acontecer nesses futuros. O futuro sombrio nos espera. Fazer o quê? É isso. Muito obrigado aí, senhor Esdras Vinícius. Um ótimo café da manhã. Senhora Rejane, bom dia.
Quer dar só um bom dia? Bom dia, Shabbat Shalom e sejam bem-vindos ao nosso canal. Bom dia, Shabbat Shalom, senhor Atos Baruch. O que o senhor tem a falar dessa história brasileira que está em andamento, o que já andou ou o que já parou? Bom dia a todos, Shabbat Shalom a todos. A gente vai dar continuidade dos militares semana passada, quando eles parou. Como é que aconteceu naquele período também dos militares? Eles fizeram uns 6 ou 7 atos institucionais. O primeiro ato deles, que a população gostou até, tipo assim, é o ato onde o Congresso elege o presidente, não mais a população. No período de 64, e no ano seguinte de 65, iria ter uma eleição direta para a população votar. Mas os militares, como já estavam no poder, falaram, não, vamos agora deixar o Congresso votar. E o que aconteceu? Entende? Aí a população, além de votar, tal, eles faziam manifestações dos candidatos que o Congresso escolhia. Mas quem escolhia as pessoas que iriam se eleger no Congresso eram os militares. E isso deu um certo equilíbrio. Nos anos seguintes, no período de 68, teve no mundo todo, na década de 70, foi o período do rap, das religiões, tal, enfim, desse período todo. E o comunismo também estava em pauta. Agora o comunismo não é só para destruir o capitalismo, mas o comunismo para destruir a valorização da família, das religiões, das músicas, queria que tudo seja em mão do Estado, que o Estado é a prioridade em tudo. E os militares aqui no Brasil estavam no poder, estavam rompendo isso, para essas ideologias de fora não chegassem aqui. Elas chegaram, essas ideologias aqui, mas com muita dificuldade, comparado aos outros países por aí, que não tiveram intervenção militar, como, por exemplo, os Estados Unidos, Canadá, México, diversos países europeus. No Brasil foi bem difícil. E também as ideias de Gramsci, isso perpetuou bastante aqui no Brasil, muito. Porque ela foi bem pauta mesmo. Os militares, como eles sabiam atuar muito bem na área de educação, e naquela época a economia melhorou bastante. Os militares tiraram os militares da economia e colocaram civil naquela época, na década de 70. A economia do Brasil elevou bastante. E os movimentos comunistas estavam vendo que o Brasil, a gente queria que tudo fosse em mão do Estado, não na mão de empresários e tal. Aí começou a vir os movimentos. Inclusive um desses movimentos comunistas que foi responsável do movimento das guerrilhas foi a Dilma, que foi eleita como presidente do Brasil no passado. Entende? Então assim, outras pessoas também, como José Dirceu também, estavam infiltradas nesses movimentos de esquerda. E os militares estavam nesse movimento todo para romper entre esses movimentos radicais de esquerda, para não governar demais o país, para não ter essas ideologias. O que lá na frente vai acontecer que a gente vai explicar. Mas enfim. O período militar foi um período bom, né? Não tinha muita censura, igual a gente está vivendo hoje em dia. Tinha liberdade, tinha comida. Então, falar que tipo assim, foi uma ditadura, pode só vir para quem considerar que não era favor de militares, mais ou menos isso, entende? Mas o povo tinha liberdade, o povo tinha comida. Então que ditadura é essa que o povo tem liberdade? Só eram rigorosos, mas tinha liberdade. E é isso, semana que vem a gente diz o restante. Muito obrigado aí, senhor Atos Baruch, um ótimo café. Está agradável o café da manhã? Sim. Muito bom. Obrigado e um bom Shabat, senhora Rejane, essa paraxá. O que tem a dizer a garrafa azul? Gente, ela sempre quer aparecer a garrafa azul, olha lá. Ela quer ser a atenção, a garrafa azul. Mas voltando aqui para a Rejane, senhora Rejane, esse café da manhã, esse Shabat, o que tem a nos falar dessa paraxá? Bom dia, já falei, né? A porção da semana, ela é interessante, né? Ela vai introduzir a ideia de monoteísmo. O que é monoteísmo? Único Deus, né? A ideia de um Deus único, sem a colaboração de outros deuses. Intermediário. Sem intermediário. E então, vamos entrar agora, pós-dilúvio, 10 gerações depois do dilúvio, começa então a história de Abraão. Abraão, ele foi considerado o pai da fé.
né? Ele é gigante na história porque ele traz para a humanidade coisas como passar o que é bom adiante, compartilhar, ajudar, trocar, fazer escambo e proteger com o seu próprio sangue os seus. Abraão, ele era um homem muito rico, mas antes dele receber toda a fama, ele passou por algumas situações assim bem curiosas, né? Que está tudo prescrito no Talmud. O Talmud conta que ele era criança e o pai dele deixou ele cuidando da loja, uma loja de santinhos. O pai dele fabricava santinhos. E nessa que ele ficou cuidando da loja, ele quebrou todos os santos porque ele não gostava daquilo. Então ele pegou o machado que quebrou tudo e colocou na mão de um santo, de uma imagem lá que não tinha face. E o pai dele, quando chega de viagem, que encontra a loja detonada, ele: meu Deus, o que aconteceu? E aí Abraão vai e fala: foi aquele lá, ó, que quebrou tudo. Aí o pai dele diz: meu filho, mas aquilo não se mexe. Como é que você está querendo falar para mim que ele quebrou? E Abraão, com inteligência, já é pequeno: né? Pois é, pai. E ele teve uma punição severa por conta disso. Na época era o rei Nimrod, conhecido como Nimrod. Ele ficou sabendo dessa história, que o garoto tinha quebrado todas as imagens, né, de idolatria, e lançou Abraão então dentro de uma fornalha. E é dito no Talmud que essa fornalha ardia e queimava à distância. As pessoas começavam a sentir a sua pele queimar já à distância. Mas quando Abraão entrou na fornalha, na verdade, no local por onde ele passou, não queimava, virava um jardim. É bem bonita essa parte de ler, bem interessante. São curiosidades que tem no Talmud. O Eterno poupou Abraão para que Abraão pudesse ser a prova viva dos milagres que iriam acontecer dali por diante, né? E Abraão se casou com a sua sobrinha. Sara não era irmã de Abraão, ela era filha do irmão do pai de Abraão, ou seja, sendo sobrinha de segundo grau de Abraão, né? E eles... Não, é filha do irmão de Abraão, é isso mesmo. Ela é filha do irmão de Abraão e ela foi criada com o avô. Por isso que tem aquela ideia deles serem irmãos, eles não são irmãos. E dali tem a questão deles se tornarem grandiosos, porque a tenda deles ela era aberta dos 4 lados. Não havia, vamos dizer assim, miséria na tenda de Abraão, né? Com isso ele prosperou. Ele soube administrar bem os negócios, as pessoas presenteavam eles porque eles eram bondosos, eles eram generosos. E em face disso eles sempre recebiam muito agrado por onde eles passavam. E Sara, muito bela, muito bonita, foi cobiçada por alguns faraós, né, por alguns reis, assim. E Abraão teve que fingir mais uma vez que eles eram irmãos, mas na verdade depois o Eterno foi até o faraó e contou para o faraó que Abraão na verdade era marido de Sara, e com isso Abraão ficou com medo do faraó matá-lo para tomar a esposa, e ele diz para Abraão, o faraó fala: bom, você é um homem muito honrado, muito renomado, muito rico, e eu me sentiria honrado se você levasse a minha filha para ser sua serva. E ele leva Agar, ao contrário do que está lá, o erro de tradução fala que ela era uma concubina, não era uma simples concubina, ela era uma princesa no Egito. Ela foi presenteada a Abraão como uma oferta de paz, né, do pai dela, que era o rei, que era o faraó. E lá, aí depois na história vai seguir por que Abraão se torna grande? Porque ele tinha medo da humanidade ser destruída. Quando chega ali em Sodoma e Gomorra, que passa toda aquela história de Ló, quem conhece a história de Abraão e Ló, né, o sobrinho dele, ele intercede pelo povo. E o fato dele interceder pelo povo faz com que ele se torne um gigante dentro da história da humanidade. O Eterno olhou para Abraão com piedade, o Eterno olhou para Abraão com promessas. E as promessas do Eterno, elas costumam ser aquelas estrelas, né? O Eterno prometeu. Ele poderia prometer como as pessoas prometem, com flores, né? Quando você vai cumprir uma promessa, você vai fazer uma visita, você dá flores. Mas o Eterno deu para Abraão as estrelas. Ele falou: olha, a referência serão as estrelas.
quantas estrelas tem no céu, são as pessoas que vão me servir através do que você decretar para a sua vida hoje, que eu sou que eu sou o seu Deus. E Abraão fez isso com excelência e nós estamos aqui hoje declarando, né? Somos, vamos dizer assim, uma das estrelinhas vistas por Abraão no céu naquela noite. E é isso. A gente tem que fazer bondade, a gente tem que cumprir os mandamentos, porque quando você cumprir um mandamento do Eterno, você pode ser retribuído de forma maravilhosa. E cumprir o mandamento independe de você ser monoteísta, independe de você ser judeu, você só precisa apenas ser um ser humano para estar cumprindo os mandamentos. E tem a história do grande Carol, eu esqueci o nome do Papa, do Papa João Paulo II, né? Ele, tipo assim, por que ele se tornou um dos motivos possíveis? Tem uma historinha de um judeu, uma família de judeu na Segunda Guerra, né? Deixou a criança, a família Miller, com uma família lá na Cracóvia. Olha, eles falaram, a gente vai tentar fugir, mas vamos deixar o nosso filho com você, que são os nossos vizinhos. E gostaria que criasse o nosso filho, caso a gente não volte, né, dessa fuga, se a gente não voltar é porque a gente morreu, mas o nosso filho gostaria que vocês criassem ele como judeu. E a família aceitou, essa família católica, né, muito católica por sinal, criou começou a cuidar do rapaz. Os pais infelizmente morreram na Segunda Guerra, mas antes de morrer a mãe falou, olha, aqui está o contato da nossa família no Canadá, escreva para eles e crie o nosso filho como judeu. Esse é um desejo do nosso coração. E essa família católica criou o rapaz, né? E ele foi criado ali quando estava com uns 10 anos, né? No final da guerra. A mãe que criou esse menino, essa senhora católica, é que eu esqueci o sobrenome dela, ela levou para a igreja para batizar o menino, porque ela não conseguiu criar ele como judeu. E aí, quando ela chegou lá nessa igreja para batizar, o padre perguntou, mas essa criança está muito velha para ser batizada? A gente costuma batizar no costume católico, acho que bebezinho, né, recém-nascido. E por que vocês demoraram tanto para batizar essa criança? E ele começou a fazer muitas perguntas, e ela acabou confessando que ele era um judeu, filho de judeus, que a mãe tinha, antes de morrer, pediu para criar o filho nos costumes judeus, e o padre ficou revoltado. Esse padre ficou furioso e disse, eu não vou batizar essa criança. Como você ousa o pedido de uma mãe que morreu na guerra terrível, de um pai que morreu na guerra terrível? Não vamos negar a educação judaica dessa criança. E ele se movimentou ali e mandou a criança de volta para o Canadá. E com o tempo ele se tornou, quem que ele se torna, esse padre? O grande líder de várias nações religiosa, o Papa João Paulo II. Ele cumpriu, né, com muita intenção, com medo de errar diante do Eterno, com medo de errar diante do Deus dos judeus, né? E ele foi abençoado, foi promovido a um grande líder religioso. Então, quando a gente cumpre uma coisa, um mandamento com excelência ou com medo da mão do Eterno pesar, o Eterno nos traz um grande benefício em face do que nós promovemos ali. No mais, a porção continua, ela é gigantesca, tem muita informação e é isso. Vou continuar com a minha frase, que eu gosto dela: seja bom, porque é bom ser bom. Shavuot Tov. Shavuot Tov, senhora Rejane, muito obrigado pelo café da manhã. Shabbat, peço a todos que também façam um café melhor, muito melhor do que esse nas suas residências. Agora eu vou dar uma palavrinha com os senhores, até breve. Shabbat Shalom a todos presentes aí, esse café da manhã. Realmente, todo o comentário aqui do nosso amigo Esdras, Atos e Arão, e da nossa amiga também, né, esposa Rejane. Falamos um pouco de fé, de Torá, de alguns comentários, mas a verdade é que estamos atravessando um país que está passando por fases de mudança tremendo, e essas mudanças, de acordo com a Taná, é correto e é legítimo. Por quê? Porque liberdade não se conquista com paz, liberdade não se conquista com amor, liberdade se conquista com esforço, com insistência, com determinação. A liberdade de um povo, ela é construída pelo próprio povo. Se o povo não procura essa liberdade, não queira conquistar essa liberdade,
certamente esse povo estará fadado à escravidão, a ser vendido como escravo. Taná é muito claro sobre isso, sobre a questão das leis, a existência das leis. As leis é para trazer liberdade, as leis servem para a capacidade de ir e vir, construir e dar essa dinâmica. Mas essa dinâmica ela funciona mediante a liberdade. Liberdade de expressão, liberdade ideológica, liberdade para todas as áreas. O brasileiro, ele conhece a liberdade, mas ele desconhece a escravidão e ele desconhece o exílio. Vamos lutar pelo nosso país, porque é uma coisa que agrada o coração do Eterno. Agrada profundamente as pessoas que têm comprometimento com a verdade. É um padrão da Torá para quem é judeu, é um padrão da Bíblia para quem é cristão, de um Deus que simplesmente fala: precisamos de se manter de pé, com honra, com dignidade, porque as gerações seguintes vão nos agradecer. A todos aí um ótimo Shabat, um bom café da manhã, e o Shabat sempre vai existir. Shalom.